Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada, um belo amanhecer. Nessas noites meia fria, o amanhecer está frio, mas é bom. Esse friozinho, para aqueles que podem permanecer na cama por mais algum tempo, isso é muito bom. Então, meu irmão, seja bem-vindo a este canal. Verdadeira graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu quero dar um abraço em todos vocês, que são meus seguidores, que escreveram no meu canal e está comigo. E ao final desta mensagem, deixa o seu like. Você deixando o seu like, você está me ajudando, porque o YouTube vai divulgar, ele vai mandar para 5, 6 pessoas e este canal vai crescer. Eu quero crescer, não que eu estou interessado, porque eu nunca recebi uma moeda sequer do YouTube. Nunca me deram nada. E eu também não estou preocupado com nada. O meu prazer é fazer o que estou fazendo. Faço do que gosto, gosto do que faço. Porque eu tenho de Deus, eu recebi, eu creio, que eu tenho esse evangelho, que é da graça que foi me dado. Porque antes, quando eu estava no sistema, eu pregava direto. Mas eu tinha alguém acima de mim que me controlava. Eu não podia falar o que eu queria. Mas hoje eu não tenho ninguém para me controlar, calar minha boca. Porque eu falo aquilo que está dentro de mim, que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o título da mensagem que eu tenho para nós é esta: Deus nos conhece antes de nós existir. Você pode dizer, mas irmão Nilson, como Deus pode nos conhecer antes de nós existir? Bem, vamos lá. As religiões, elas não mostram essa parte que está aqui dentro desse livro. Ele não divulga. Por quê? Eles não têm interesse nenhum. Eles não pregam 1% do que está aqui dentro. Tudo que eles pregam é mentira. Ainda que eles usam essa Bíblia, mas é mentira. Porque é passado. E o passado não volta mais. A água passada, como diz o velho ditado, ela nunca mais vai retornar onde ela passou. Então, o que passou, o que está aqui dentro, é profecia passada. Já foi cumprido. Tudo já está cumprido. E mesmo que eles usam, continua sendo mentira. Essa que é a verdade. Eles gostam de falar do batismo. Você tem que aceitar Jesus. É uma mentira. Por que você tem que aceitar Jesus? Onde esse livro diz que você tem que aceitar? Você tem que ser batizado. Mas para que, pastor, eu tenho que ser batizado? Para que seus pecados sejam removidos. Mas como? Eu não entendo. Se a água pode remover o pecado, por que depois do batismo as pessoas continuam dizendo que tem pecado? Não, nós temos que orar. Essa igreja está em pecado. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que... Por quê? João Batista foi bem claro. João Batista, ele foi realista no que ele disse. Eu vos batizo com água. Para quê? Para remer... Não. Para o... Não. Para a confissão. Eles confessavam a João Batista. E ele, então, batizava. Mas não para remover o pecado. Porque quem remove o pecado é aquilo ali, ó. Eis o Cordeiro de Deus. 1:29 de João. Que tira. Porque a finalidade de Jesus vir a este mundo foi para isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio João, outra vez, ele diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Os nossos pecados foram desfeitos pelo sangue de Jesus. Então a água não significa nada.
E existe alguns que ainda dizem, não, nós temos que ser batizados em água corrente, que a água corrente leva os pecados embora. Isso é uma grande mentira. Segundo, o que as religiões ensinam? Que você tem que ser um ofertante? Não. Dizimista e ofertante. Porque eles dizem uma coisa que não existe aqui dentro, mas eles dizem que o dízimo é de Deus. Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Então, nós somos maior do que Deus? Quem não dá dízimo é muito mais do que Deus? Qual é o homem que consegue roubar Deus? Será? Será que existe algum ladrão que consegue assaltar Deus? Assaltar o homem é fácil, mas assaltar Deus, será que existe? Eu desconheço que existe o maior ladrão do mundo. Roubar Deus? Não existe. Mas eles dizem que quem não dá o dízimo rouba Deus. Isso é uma mentira. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada seu. Porque Deus não é carente de nada. Deus não carece de nada. Como eles dizem, quando você dá o dízimo, você está devolvendo o que não é seu, que isso eu já ouvi da boca de algum crente. Não, eu estou apenas devolvendo o que não é meu. Conversando um certo dia agora com uma mulher, diz, quando eu vou tirar a minha aposentadoria, o que não é meu, já deixo lá no banco. Que aquele eu sei que não é meu. 10% da minha aposentadoria eu tenho que deixar lá porque não é meu. Eu não posso pôr a mão naquilo que não é meu. Porque aprendeu essa burrice, essa ignorância e continua. Porque Jó disse, não devo nada a Deus e nada tenho que dar a Deus. Eu vou mais além. Nem satisfação nós temos que dar a Deus. Mas, irmão Nilson, não. Você não tem que dar satisfação nenhuma. Porque Jó disse, eu não devo nada a Deus e nada tenho que dar a Ele, porque tudo é dele. Como é que eu devo alguma coisa a Ele? E eu digo, nem satisfação você tem que dar a Deus. Porque se Deus é ciente, você tem que falar, Senhor, eu vou viajar. Ah, é? Para onde você vai? Senhor, eu vou casar. Vai casar? Com quem você vai casar? Que dia você vai casar? Será que Deus é assim? Senhor, eu vou comprar uma casa. Ah, é? Você tem dinheiro para comprar casa? Será que nós temos que dar satisfação para Deus o que nós vamos fazer? Vamos viajar, vamos comprar, vamos casar, vamos vender. Será que nós temos que dar satisfação? Vou entrar nessa empresa, vou sair dessa empresa? Senhor, eu vou ter mais um filho. Será? Nem satisfação você tem que dar a Deus, porque Deus é onisciente, Ele está ciente de tudo. Nada passa despercebido. Quanto mais você dá dinheiro. Por quê? Pastor, eu tenho que dar dinheiro. A obra de Deus. Ué, Deus tem obra aqui na terra? Eu sei que tem obra aqui na terra, é o governo. Está cheio de rodovia, ferrovia, ponte, escola, hospital, presídio. Tantas obras paradas por falta do quê? Se vocês pegar o dinheiro e investissem nessas obras paradas, você não ia ajudar só o povo religioso. Você ia ajudar toda a nação. Aí a nação ia bater palma. Opa, olha, essa rodovia, essa ponte foi construída com o dinheiro do povo religiosos. Estão pegando as contribuições deles e estão enviando. Se esse Deus que precisa de dinheiro, por que vocês não pedem para ele? O que vocês têm que pedir para o povo? Tirar da boca, muitas vezes, de quem não tem. Vocês tiram de quem não tem. Para fazer o quê? Para gastar. É ilícito. Nada mais do que isso. Então, vocês não ensinam. Agora, a oferta, aí vocês estão dando. O dízimo já é dele. Agora, a oferta vocês estão dando. Quanto mais vocês dão, mais vocês recebem. É uma mentira. Deus não carece de nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada, nada, nada. Então, Jó diz no capítulo 41, versículo 11.
não devo nada a Deus e nada tenho que dar a Ele. Agora, como você diz que nós temos que dar o dízimo? Bom, então isso é o que eles ensinam. Então vamos lá para o tema da mensagem. Aí vem aquela ceia, você tem que participar da ceia, você ter comunhão com Deus. Que ceia? Ceia é janta. A gráfica, a editora, colocou lá Santa Ceia e Páscoa. Isso ela colocou por conta, porque na verdade ceia significa janta. Primeiro Jesus sentou na mesa, jantou, e depois simbolizou a Páscoa. Então eles pegaram, acrescentaram a mais a tal de Santa Ceia, que não existe. Que Paulo foi quem citou lá em Coríntios capítulo 11, ele citou sobre um jantar que existia na igreja de Corinto. Paulo estava fazendo comentário de um jantar, não tem nada a ver com a Páscoa. Vocês fazem uma confusão, uma lavagem cerebral na cabeça do povo. Mas vamos lá. Por que Deus nos conhece antes de nós existir? Bem, muito fácil. Deus disse para quem? Jó. Começa ali por Jó. Eu vou aqui dentro desse livro aqui, ó. Ninguém nunca te ensinou isso. Mas vai lá no livro de Jó 38. E olha, você pode ler o capítulo inteirinho de 38. Deus conversando com Jó. Deus pergunta: onde tu estava, Jó? Quando eu comecei a formar o mundo? Quando eu formei o céu, a terra, as estrelas, o sol e a lua? Onde tu estava, Jó? Onde tu estava quando formei os mares e coloquei limite no mar, até onde ele podia chegar? Você pode ver que o mar só chega até na praia e volta. Ele não avança. O mar podia continuar. Não, Deus colocou limite. Pare aí. Daí você volta para trás. Onde tu estava, Jó? Quando eu criei as florestas, todos os animais, peixe, ave, onde tu estava, Jó? Onde tu estava, Jó, quando eu fiz todas essas obras, Jó? Onde tu estava? Tu já era nascido, Jó. Tu estava comigo, Jó. Tu já existia, Jó. Leia o capítulo 38. É maravilhoso, é muito bonito. Você lê, você talvez está 40, 50 anos dentro dessa denominação, você nunca ouviu uma leitura de Jó 38. Aí você quer saber mais? Você vai lá no capítulo 1 e 5 de Jeremias. Deus disse a Jeremias: antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. E antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta. Mas como? Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Como é que Deus viu Jeremias e Jeremias não existia? Aí tá. O que você, quem é você para querer desvendar os mistérios de Deus? Se 55:8 diz aí: os meus caminhos são vossos caminhos e meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, são meus pensamentos e meus caminhos. Não adianta você querer medir força com Deus. Antes que tu existia, Jeremias, eu te vi. Antes que tu nascesse, eu já te santifiquei lá dentro do ventre da tua mãe. Te santifiquei e te pus por profeta. Pronto, ele nasceu profeta. Aí Deus olha para Paulo, Saulo. Ele disse ali no capítulo 1 e versículo 15 de Gálatas: antes que tu nascesse, Saulo, eu já te escolhi para ser profeta, não, apóstolo do mundo gentil. Está lá escrito no 49 de Isaías, versículo 6, o 42 de Isaías, o único apóstolo que o profeta falou foi do apóstolo Paulo. Já estava escrito, antes dele nascer, Deus já tinha escolhido Saulo, ou depois levou o nome de Paulo, para o mundo gentil. E depois você olha para Davi, no Salmo 139, ali no versículo 12, 13, 14, 15, 16, o que Davi fala: que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu estava me vendo.
Antes dos meus ossos, minha carne desenvolver, o Senhor estava me acompanhando. E tudo da minha vida já estava escrito. O Senhor escreveu no versículo 16 do Salmo 139. Escreveu no seu livro tudo que eu tinha que passar. Então está aí, meu irmão. Então, Deus nos conhece antes de nós existir. Lá no capítulo 8, lá de Romanos, e versículo 29 e 30. Deus nos predestinou. Fomos predestinados. Ele nos santificou. Fomos santificados. E nos justificou. Somos justos. Em Cristo. Mas quando aconteceu isso? Antes que o mundo existisse. Mas, irmão Nilson, você, eu, nós, principalmente que estamos na graça, já somos escolhidos por Ele antes do mundo existir. Olha também no capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Você vai entender que nós fomos escolhidos nele antes que nós existia. Porque não é essa carne, não. Essa carne, ela foi gerada no ventre de nossa mãe. Mas o teu espírito vive com Deus antes que o mundo fosse formado. Então é isso que as religiões não explicam. Por isso que esse espírito, se ele é de Deus, se ele veio de Deus, você foi escolhido, ele volta para Deus. Porque a pessoa tem que entender que nem todos são de Deus. Jesus morreu por o mundo inteiro. O mundo inteiro. Não. O que Jesus disse no capítulo 22, versículo 14 de Mateus. Muitos são chamados. Você vê aí. Abarrotado, estádio, cheio, igreja cheia. Muitos são chamados, mas o que ele diz? Poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? É o que está no capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Quem tem o Espírito de Deus? Esse tal é de Deus. Você tem o Espírito de Deus? É fácil você saber. Se você não anda fazendo o que é errado, você é guiado, o versículo 14 fala, é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai se embriagar, você não vai xingar, você não vai cobiçar, você não vai fazer nada de errado. Você vai levar uma vida de santidade, com uma mensagem que eu acabei de dizer, você vai ser luz para este mundo. O mundo vai olhar em você, vai ver aquilo que eles não têm, mas você tem. Então não é a religião, mas sim o Espírito Santo, que é a luz que ilumina em nossa vida. Meu irmão, se você gostou, eu já disse, o seu like, e eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Bye, bye.